Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Nós estamos pregando uma série de sermões, a série com o título O Deus da Segunda Chance. Tema do sermão desta noite: liberto do cativeiro de demônios. Liberto do cativeiro de demônios. Marcos 5, versículo 1 diz, a palavra de Deus nos diz: Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de amor e de misericórdia, fale aos nossos corações através da tua santa palavra. Pai de amor, tu és o Deus da segunda chance, da segunda oportunidade. Tu és o Deus, ó Pai, que tem poder sobre o mundo físico e sobre o mundo espiritual. Deus eterno, santo e poderoso, que o teu Espírito Santo fale profundamente a cada um de nós. Em nome de Jesus clamamos. Amém e amém. Liberto do cativeiro de demônios. Eu quero olhar para esse texto sobre a seguinte ótica: Deus é o Deus da chance e da oportunidade. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus que liberta. Deus é aquele que quer dar vida abundante ao ser humano. Deus não tem prazer que ninguém viva
de qualquer maneira. Deus não tem prazer no sofrimento do ser humano. Esse texto vem logo após aquele que nós lemos anteriormente, que fala que Jesus estava dentro de um barco com seus discípulos, atravessando o mar da Galileia. E houve ali uma grande tempestade. É interessante que é a segunda vez, é a segunda história que sabemos que houve uma grande tempestade. Em outra ocasião, Jesus havia multiplicado os pães e peixes, aquele povo queria fazê-lo rei, ele despede rapidinho os seus discípulos para que atravessem o mar da Galileia e ele vai sozinho orar no monte. Naquela ocasião, o vento soprou, houve tempestade no mar, e a Bíblia diz que Jesus estava lá em cima no monte olhando para eles, e já era mais ou menos aí umas 3, 4 horas da manhã, e eles estavam ali remando contra o vento, e Jesus vai andando sobre as águas encontrar com eles. E isso foi outro texto. Agora, no capítulo 4, verso 35, nós vamos ver algo semelhante, porque também aconteceu uma grande tempestade. Nessa ocasião aqui, Jesus estava dormindo na popa do barco. Jesus estava com seus discípulos no barco. Mesmo assim a tormenta veio, mesmo assim as tempestades vieram. E Jesus então dá uma ordem e o mar aquieta-se. É interessante que Jesus, no meu entendimento, ele tinha um propósito, porque ele atravessa o mar da Galileia para o lado oriental, ele atravessa o mar para o lado leste, e ele desembarca na terra dos Gerazenos. Daqui a pouco eu vou comentar sobre essa terra dos Gerazenos e Gadarenos, a diferença, né? Mas daqui a pouco a gente vê isto. Então aqui Jesus, ele vai desembarcar numa terra gentílica. É bem verdade que toda aquela região à direita do mar, olhando no mapa, toda aquela região a leste do mar da Galileia, ela era uma região formada por 10 cidades-estados, chamada Decápolis. E aí, esse homem era um homem que vivia naquela região, um homem possesso de demônios. E a primeira coisa que eu observo nesse texto é que Jesus, ele tem todo o poder e ele liberta um possesso de demônios. Há coisas em nossa vida que somente Deus, pela sua infinita graça e infinita misericórdia, pode realizar. Há coisas que só Deus na causa, né, como diz alguns. Há coisas que, se não fosse a ação poderosa do Senhor, nós estaríamos perdidos. Um exemplo disso nós vemos nessa história. Um homem que estava praticamente fadado à morte. Se não fosse a ação de Cristo na vida dele, e se não fosse o poder de Deus impedindo a ação dos diabos de matá-lo, os demônios de matá-lo, certamente aquele homem tinha encontrado a morte. Nós podemos dizer que, de uma forma bem simples, que tudo indica que aquela era uma solução sem causa, se não fosse ação de Deus. Porque se os irmãos observarem no texto, aquele homem já tinha sido preso com cadeias e grilhões. Grilhões é aquelas algemas de pés e mãos. Aquele homem já havia sido, em determinado momento da história, preso. Alguém havia tentado prendê-lo ou detê-lo. Mas muitas vezes ele quebrava os grilhões e as cadeias e deixava aquele ferro despedaçado. Como é que pode uma coisa dessa? Que violência estranha, né? Que violência esquisita, podemos assim dizer. E a Bíblia diz no verso 4, parte B, e ninguém podia subjugá-lo. Observe, e ninguém podia subjugá-lo. Esse homem andava dia e noite, esse homem andava clamando, gritando nos sepulcros, pelos montes, e ele então se feria com cacos. Ele pegava pedaços de cacos, de pedras, e ele se rasgava, ele se feria. Irmãos, eu imagino o horror que era alguém deparar com aquele homem, de dia ou de noite. Aquele homem certamente era o terror daquela região. E aquele homem andava nu,
aquele homem andava gritando, aquele homem andava entre os sepulcros e montes, aquele homem vivia uma vida miserável, aquele homem vivia longe da sociedade, longe da família, isolado na sua miséria, estava entregue de fato nas mãos de demônios. Demônios haviam encarcerado aquele homem espiritualmente falando. Mas Deus, na sua infinita graça, teve misericórdia, porque Deus é o Deus que quer nos dar segunda oportunidade. Segunda oportunidade na saúde, segunda oportunidade de andar com Ele, segunda oportunidade de ter vida abundante. Jesus chega ali no território gentílico, isto é, não judeu, sudeste do Mar da Galileia, na realidade toda a parte leste e sudeste forma a região de Decápolis, formada por 10 cidades-estados gregas. Certamente Jesus estava, como diz o comentarista, antecipando a missão da igreja entre os não-judeus. É uma suposição do comentarista que eu achei muito interessante. Assim percebe-se que este homem vivia num território gentílico. Talvez fosse um gentil, a Bíblia não diz se ele era judeu ou gentil, provavelmente um gentil. O Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas diz que esse homem vivia na terra dos Gerazenos, isto é, na cidade de Gerasa. Porém, Mateus capítulo 8, verso 28, diz que aquele homem vivia na região dos Gadarenos, referindo-se à cidade de Gadara. E aí vem a minha pergunta: esse homem era um Gerazeno ou este homem era um Gadareno? Essas duas cidades faziam parte das 10 cidades-estados que faziam parte da Decápolis. Gerasa, que é mencionada por Marcos e Lucas, ficava a cerca de 49 quilômetros a sudeste do Mar da Galileia. E Gadara ficava mais próxima, cerca de 10 quilômetros de distância do mar. Irmãos, eu imagino que essa discordância em nomes seja talvez através de algum copista, porque o nome é muito parecido. Mas seja como for, isso não muda a história, não muda a teologia, não muda a doutrina. Isso tem pouca importância para nós. Porque nós sabemos que aquele homem vivia nessas regiões, esse homem precisava da graça de Deus, esse homem estava morto em vida, mas Jesus desembarca ali. E eu olho o texto e eu acho interessante que antes de chegar ali houve uma tempestade. Há coisas na vida que parece que tentam nos atrapalhar. Há coisas na vida que parecem tentar dificultar o trabalho do Senhor. Algum comentarista chegou a dizer, isso aí é a opinião dele, não minha, o Dewey Millond, ele chegou a dizer que havia, isso é a opinião dele, não é minha, é a opinião dele, mas eu achei interessante. Ele diz assim, abre aspas, Satanás tinha procurado destruir Jesus logo antes que ele atingisse seu território. Ao falhar nessa tentativa, ele encontra Jesus na cabeceira da praia. Isso é a opinião dele. Ele está dizendo que havia uma luta espiritual. Ele está dizendo que antes de Jesus desembarcar ali, havia uma luta espiritual. Irmãos, que havia luta espiritual, eu não tenho dúvida. Mas eu tenho dúvida na questão até onde vai a ação de Satanás. Porque Deus ele tem controle sobre a natureza, Deus tem controle sobre o físico, Deus tem controle sobre o espiritual. Que havia uma luta espiritual, eu não tenho dúvida alguma. Porque a igreja, inclusive, o povo de Deus, vive debaixo dessa luta e dessa batalha espiritual. Eu sempre costumo dizer que nós estamos debaixo de fogo cruzado. A bala, a fogo, a flecha, para tudo quanto é lado, e nós estamos no meio dessa guerra. Mas nós somos vencedores em Cristo. Seja como for, se Deus permitiu a ação de Satanás ali no Mar da Galileia ou não, isso é outra questão, eu não estou defendendo esse ponto de vista, mas eu quero dizer que havia sim algo acontecendo ali, havia sim
algo maligno ali, naquele ambiente. Mas Jesus, ele chega, e uma coisa que eu quero que os irmãos observem é o verso 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Irmãos, os demônios se prostraram diante do Rei dos Reis. O demônio se prostrou diante do Senhor dos céus e da terra. Jesus é Deus homem, 100% homem, 100% Deus. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Satanás se prostra diante dele. E aí Jesus então pergunta o nome daquele homem. E a resposta veio: legião. Legião era composta aí, segundo os comentaristas, cerca de 6.000 soldados romanos. Uma legião do exército romano era formada por 6.000 soldados romanos. E aí quando Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele então diz: legião, porque somos muitos. Havia ali demônios, havia ali uma hierarquia de demônios naquele homem, havia ali inúmeros demônios, incontáveis demônios, e eu olho para essa história, eu vejo que Jesus vai ao encontro daquele homem, porque Jesus tinha um propósito na vida daquele homem. Por que Jesus iria atravessar o mar da Galileia, ir para aquela região? Jesus sabia da situação daquele homem? Sabia. Eu creio na onisciência de Cristo, Ele é Deus, Deus ele é onisciente. E a palavra de Deus diz que Jesus não necessitava que ninguém falasse dos homens para Jesus, porque Jesus sabia bem o que havia no coração de cada um deles. Isto é onisciência. Jesus tinha conhecimento e tem conhecimento de todas as coisas. Jesus tem conhecimento da sua vida. Aquilo que você às vezes quer esconder por vergonha, eu cometi um pecado, eu quero esconder, eu não quero nem lembrar disso, isso é coisa feia. Jesus sabe. E se você arrependeu, Jesus te perdoa e te dá nova oportunidade. Jesus hoje sabe a área que você precisa de uma resposta de Deus. Talvez você não pediu oração para ninguém, talvez você está sofrendo e calado, mas Jesus sabe da sua mazela, das suas lutas, do seu choro. Ele vai ao seu encontro, como ele foi o encontro desse ex-endemoniado. Jesus, ele vai ao seu encontro, ele te dá uma nova chance, porque ele é o Deus da segunda chance. Aquela vida era uma vida sem esperança, que vivia na miséria, uma vida longe da perfeita vontade de Deus, porque Deus não quer a miséria para o homem. Parecia que tudo estava perdido. O homem havia arrebentado grilhões, ninguém conseguia tratar aquele homem, ninguém conseguia prender aquele homem. Outro dia, primeira vez que depois que eu cheguei aqui em São Paulo, eu andei de trem. Andei de trem, o pessoal fala aqui? Ou viajei de trem, sei lá. Fui resolver uma questão com o Daniel, peguei o trem aqui e fui lá para o lado de São Paulo. Meus irmãos, quem não está acostumado a andar no lugar daquele ali, próximo daquela região, lá central ali de Júlio Prestes, os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? A gente fica horrorizado como tem pessoas nas garras de Satanás. Pessoas se drogando, pessoas se vendendo, se prostituindo, roubando. Pessoas que você olha, eu olhei num local, irmãos, aquilo ali é pior do que lixão. Havia água podre, lixo podre e pessoa ali no meio do lixo. Vida desgraçada, miserável. Deus tenha misericórdia daquela vida. Uma vida que carece da graça de Deus. Uma vida que está no meio da desgraça que eu falei por causa das drogas, da prostituição, do pecado. Deus quer dar vida abundante, mas precisa que a pessoa queira. Não adianta você querer que o seu filho ande no caminho certo e ele querer o caminho errado. Ele precisa querer. Deus é o Deus, no meu entendimento, que Ele dá oportunidades. Ele dá livre-arbítrio, sim, para a pessoa fazer a escolha do bem e do mal. Olhando aquela história do filho pródigo, aquela parábola, nós vemos ali, sim, o livre-arbítrio. O pai ali, simbolizando Deus,
O filho chega e diz, pai, me dê metade dos meus bens, eu quero ir embora. Me dê metade da herança. Nem bens não era herança. Eu acho interessante que naquela história o pai não vai proibir, não vai prender o filho, não vai subjugar o filho à sua vontade, ele simplesmente entrega o que o filho pede. Pai, dá-me parte da herança que me cabe. Aquele menino não tinha herança nenhuma, o pai estava vivo. É como se ele estivesse desejando a morte do pai em vida. É como se ele estivesse falando, olha, eu não estou nem para o senhor, eu quero herança. Estou nem aí para o senhor. E ali naquele texto, o pai é a tipificação de Deus. Deus, ele nos deixa tomar escolhas. Deus está dizendo, não vá por esse caminho gera morte, destruição, mas a pessoa quer ir. O próprio Deus, no Antigo Testamento, ele diz do caminho que conduz à vida e do caminho que conduz à morte. Escolhei, pois, a vida. Ele diz, então ele deixa a pessoa escolher. Esse negócio de falar que Deus, ele não deixa escolher, isso é mentira. Deus respeita a nossa personalidade, Deus respeita o nosso ser. Se não fosse a graça de Deus sobre aquele homem, ele estaria perdido. E aí eu olho, vejo pessoas, e eu falei, nossa, dentro do trem, olhando aquelas pessoas de todo quanto é tipo de vestimenta, cabelos de tudo quanto é jeito, tatuagem de tudo quanto é jeito, e tudo quanto é jeito, cada um tomou a sua escolha, cada um tomou a sua decisão. Nós temos que ter cuidado. Deus, ele não tem prazer que a gente faça más escolhas. Mas Deus, ele quer nos dar a segunda oportunidade. Olhando para o texto, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, diz assim, aqui é Jesus repreendendo os judeus. Jesus vai dizer, vós tendes por pai o diabo. João 8, 44. João 8, capítulo 8, verso, se não me engano, é o 4 ou é o 44? Eu acho que cortou um versículo. É o 44 mesmo? Ótimo, porque aqui cortou um versículo, só está aparecendo o 4. Ele diz, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde um princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque ele profere mentira, falando do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse versículo aqui fala que o diabo, Satanás, ele é homicida desde o começo. Ele é homicida e ele quer destruição e morte. Há uma passagem na Bíblia de João 10:10 que vai falar sobre o ladrão. Aquela passagem não está falando do diabo em si. Lá Jesus está falando do falso pastor. Porém, no meu entendimento, tem tudo a ver com o diabo. Lá Jesus está falando, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E aí ele vai falar do falso pastor. E ele vai falar também do ladrão. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas eu olho para esse versículo, eu pessoalmente falo, puxa, tem tudo a ver com o diabo. Isso é eu que estou dizendo. Jesus aqui não está falando do diabo, está falando do ladrão, mas também serve para ele. Porque ele vem também. E o prazer dele é matar, roubar e destruir. Mas Jesus está falando o que aqui? Eu vim para que tenham vida. Quando Jesus chega naquela praia, que ele desce do barco, demônios se prostram diante dele. A vida daquele homem possuía a ausência de Deus. Porque onde Deus está, o Espírito Santo de Deus está, não tem lugar para o diabo. Porque nosso corpo, a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo, aqueles que creem e que entregaram sua vida a Cristo. O nosso templo é como se fosse o nosso corpo é como se fosse um templo ou uma casa, né? A Bíblia diz que ele é templo do Espírito Santo.
a vida do homem, ou ela é templo do Espírito Santo, ou ela é casa do diabo. Ou a sua vida é para a glória de Deus, ou a sua vida é para destruição e morte. Aquele homem estava vivendo na miséria. Aquele homem, no seu ser, não havia presença de Deus, havia presença de demônios. Aquele homem estava morto em vida. Aquele homem sofria o horror do inferno em vida. Era como um morto-vivo, longe de Deus, escravizado pelo diabo. Ninguém conseguia resolver o seu problema. Olha o final do verso 4. E ninguém podia subjugá-lo. O texto diz que aquele homem endemoniado correu e adorou Jesus. Porque o demônio reconheceu a autoridade superior de Cristo. O comentarista Dewey, ele diz: as notícias de Jesus invadiram o domínio de Satanás, já se espalhavam para seus agentes do mal. O demônio diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eu acho engraçado esse versículo. Ele, pelo amor de Deus, o demônio, ele conjuro-te, ele pediu pelo amor de Deus, em outras palavras, conjuro-te. Olha aí, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: sai deste homem. Interessante que os evangelhos narram um pouquinho diferente, mas é o mesmo contexto, é a mesma história. E aqui fala a respeito de sair do país, mas tem um outro texto que diz: não me mande para o abismo, algo assim. Se Jesus tivesse dado uma ordem ali, irmãos, para ele ir para o inferno diretamente, eu creio que os demônios teriam ido. Na minha opinião, o medo deles era: não antecipa o inferno para nós. É a minha opinião. E eles pedem para entrarem nos porcos. Judeu não comia porco. Porco é considerado para eles um animal imundo. Por quê? Porque vive na imundícia, um animal imundo. O judeu não comia carne de porco. O judeu não criava porco. Tanto é que a gente observa que aqui não é território judeu. Tanto é que eles criavam porcos. E a gente observa aqui que Jesus, então, ele conduz a situação. Jesus, pelo seu poder, espalha terror ao exército demoníaco. Basta que eu dê uma ordem. Lembram do texto? Basta que eu dê uma ordem. E o mar seca e os rios ficam sem água. Basta uma ordem de Jesus. O que os homens não conseguiram, anos e anos talvez, com a palavra, sai dele. Os demônios obedeceram. Uma coisa que eu observo: Jesus não toca no demônio, Jesus não faz uso de rituais exorcistas, ele apenas dá uma ordem: sai dele. E derrotados então, os demônios reconhecem a autoridade de Cristo. A legião de espíritos imundos roga para que não sejam expulsos da área, ou, no meu entendimento, para o inferno. E aí então, eles saem daquele homem. Segundo passo, Jesus dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade, um recomeço de vida. Eu conheço casos de pessoas que foram curadas, que Deus deu uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Eu olho para a vida desse homem, o homem que foi curado espiritualmente falando. Eu olho para a vida desse homem, eu vejo que aquele que estava demoniado agora está sentado aos pés de Cristo. Eu vejo que a vida desse homem mudou. Um homem que era agressivo, um homem que vivia se rasgando, um homem que vivia nu, agora, diz o verso 15, assentado aos pés de Cristo, vestido em perfeito juízo,
um homem consciente, um homem são, um homem que agora está liberto, porque o Senhor é o Deus de misericórdia. Esse homem, ele recebe Jesus Cristo, ele quer seguir Jesus Cristo, mas eu acho interessante que Jesus não deixa, Jesus não permite, Jesus dá uma ordem para ele. Olha o verso 18, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Observe, deu uma ordem. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Olha aí, Deus é o Deus da compaixão. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Irmãos, esse homem se tornou um missionário entre os seus, um homem transformado pela graça de Deus, um homem consciente, que agora é pregador do Evangelho, que é pregador de Cristo entre os seus. E ele começou a pregar naquelas 10 cidades chamadas Decápolis, começou a anunciar ali a palavra do Senhor. Por outro lado, eu vejo pessoas rejeitando Cristo, porque as pessoas têm livre-arbítrio. Jesus não obrigou ninguém ali a lhe aceitar. O povo da cidade saiu para ver o que estava acontecendo. Quando houve a morte dos porcos, os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade, pelos campos. As pessoas se reúnem, mas elas não querem Jesus, elas preferem que Jesus vá embora. E a palavra de Deus diz, verso 17, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Eles não queriam Jesus ali. Eu penso que foi a pior coisa do mundo. Rejeitaram o Filho de Deus. Jesus não força ninguém a recebê-lo. Eis o livre-arbítrio. Isso não tem que ser feito, ou melhor, isso tem que aceitar Cristo, tem que ser feito espontaneamente, de coração. Aquelas pessoas rejeitaram Jesus por diversas razões: temor do desconhecido, medo da destruição, talvez na sua economia, eu não sei, não possui interesse no bem-estar daquele homem. Para eles os porcos tinham mais valor do que o homem, e eles querem livrar-se imediatamente da presença de Jesus, eles não querem compromisso com Cristo. Hoje Deus te dá uma segunda chance. Ele diz, vocês podem escolher o caminho de Cristo, o caminho da vida, ou pode escolher o caminho da ausência de Deus e da separação de Deus. O que você escolhe? Jesus embarca para o outro lado, mas deixa um homem salvo, liberto. Concluindo, Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tem poder para curar, para libertar os oprimidos de Satanás. Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pensamos. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele pode salvar todo aquele que nele crê. Você crê? Você já entregou sua vida a Cristo? Você já convidou Jesus para resolver a sua situação? Você já se prostrou diante de Jesus? Jesus diz ali em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Jesus não te rejeita, Jesus te quer, Jesus ele quer tratar a sua vida. Acredite em Cristo. Você acredita? Você tem condições de se entregar a Cristo nessa noite? Você crê em Jesus de todo o coração? Você já fez uma aliança com Deus dizendo, Jesus, eu quero entregar as minhas mazelas, as minhas lutas, a minha vida nas tuas mãos. Você pode fazer isso? Qual é a sua escolha, prezado ouvinte, prezado amigo? Receba Cristo como seu Salvador. Tenha Cristo na sua vida. Não o rejeite. Viva com Cristo. Receba-o como seu Salvador e viva em paz com Deus. Nós éramos feitos inimigos de Deus pelos nossos pecados, mas em Cristo nós fomos reconciliados com Ele. E a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 8,
Agora, pois, já nenhuma condenação existe, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Romanos capítulo 5 diz: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Crê em Cristo, entregue sua vida a Ele e tenha paz com Deus. Que Deus te abençoe.